Seja bem-vindo. Em outro vídeo que eu fiz há um tempo atrás, você pode até conferir aqui, eu fiz de problemas que podem surgir na implementação da expansão. Hoje eu vou trazer os problemas que podem surgir na implementação da manutenção preventiva. E aqui um ponto de atenção. Esses problemas que eu vou citar nem sempre são durante a fase de implementação da manutenção preventiva. Há empresas já que a manutenção preventiva já está bem definida, mas esses problemas acontecem, se repetem e acabam comprometendo a eficiência do setor de PCM. Então, em problemas que acontecem em relação específica ao setor de PCM, falta de treinamento para os técnicos. Muitos técnicos fazem manutenção preventiva, podemos dizer assim, que fazem por fazer porque não entendem necessariamente o que é manutenção preventiva, por que é manutenção preventiva. Acham que a manutenção preventiva é só você desligar o equipamento, fazer alguma limpeza, reaperto de alguns parafusos e só. Não entende a importância e como deve ser feita a manutenção preventiva. Acaba acontecendo que faz o serviço por fazer, faz o serviço mal feito e sem a devida atenção. Outra coisa que acontece bastante é dar muita atenção a equipamentos que não são essenciais no processo produtivo, fazer uma manutenção preventiva nesses equipamentos e esquecer dos equipamentos que são estritamente importantes no processo produtivo. Normalmente isso acontece porque não tem bem definida a classificação ABC dos equipamentos. Por exemplo, o A, os equipamentos mais importantes para o processo produtivo, B, os equipamentos intermediários e C, os equipamentos que não são importantes para o processo produtivo. Em alguma parte aqui do vídeo tem um link também para você ver a classificação ABC se você não conhece ainda. Pode estar aqui em cima ou na legenda. Outro erro é não incluir novos equipamentos. Os equipamentos chegam, equipamentos novos, alguns não sei por que motivo pensam, o equipamento é novo, por enquanto não precisa de manutenção preventiva. Precisa sim, é extremamente necessário. Não é à toa, por exemplo, se você comprar um veículo novo, a concessionária te obriga a você fazer manutenção para garantir o funcionamento do seu veículo e por garantia também. Se você não fazer a manutenção no tempo certo que eles estão pedindo, você corre o risco de perder a garantia do seu veículo. E isso é um veículo novo. Imagina equipamento numa indústria. Vai ser a mesma coisa. Má gestão dos dados e informações. Faz a manutenção preventiva, mas não se preocupa com dados, com informações, não se preocupa em melhorar a manutenção preventiva. Por exemplo, as pessoas citam, na próxima manutenção preventiva vai ter que ver esse componente aqui que já está gasto. Você anota isso? Não anota isso? Não sabe? Vem a próxima manutenção preventiva, acaba não fazendo. Ou, quem sabe, alguém faz a observação, se a máquina continuar trabalhando dessa forma aqui, vai acontecer algum problema, porque foi identificado desgaste nessa peça, tal, assim, assado. Não dá atenção, problemas continuam acontecendo, as manutenções continuam fazendo e ninguém trata realmente o problema. Outro problema sério também é deixar de utilizar informações da manutenção corretiva para melhorar os planos de manutenção preventiva. Por exemplo, se está sempre quebrando o rolamento tal no equipamento, toda vez que está acontecendo manutenção corretiva emergencial por determinado rolamento, determinado acoplamento, aquecimento, enfim, qualquer serviço, é dever seu você pegar essa informação, mapear e utilizar para melhorar sua manutenção preventiva. Como assim? Talvez a manutenção preventiva não está a troca do rolamento XYZ. Aí fica quebrando seu rolamento. No meio da produção, o que você faz? Você inclui a troca desse rolamento no seu plano de manutenção preventiva. E isso serve para qualquer coisa. Sempre tem aquecimento num cabo. Sempre dá manutenção corretiva de aquecimento num cabo, sujeira, problema de sensor, enfim. Utilize esse dado e melhore sua manutenção preventiva. Eu já disse a alguém que questionou meio assim, não tem como fazer o PDCA na manutenção preventiva, não sei como fazer. Esse é um exemplo. Pegue os dados da sua manutenção corretiva e melhore sua manutenção preventiva. Você vai estar fazendo o ciclo lá, o PDCA. Planejar, fazer, checar e agir. Você identificou um problema na manutenção corretiva, então você planeja na sua próxima manutenção preventiva, executa, checa e age, e assim por diante. Isso é uma forma.
Outro problema é falta de acompanhamento e revisão nas OS, por exemplo. Que acompanhamento, que revisão na OS? Você tem a ordem de serviço, você, de certa forma, precisa acompanhar a execução dessas atividades. Logicamente, dependendo do caso, não dá de você fazer em todas as atividades, mas pegue amostras e acompanhe essas atividades. Veja se está sendo executada adequadamente. Quem sabe está no plano de manutenção preventiva, né, na OS, substituir rolamento tal, verificar equipamento tal, limpar exaustor tal, por exemplo, no painel elétrico, e não faz isso. E muitas vezes, se você não pegar a OS depois que foi executada e ir e verificar algumas atividades, você nunca vai descobrir isso. Os serviços vão continuar sendo feitos de má qualidade, às vezes os técnicos vão continuar repetindo as mesmas falhas e você nunca vai corrigir. Às vezes, falta de comunicação também eficaz entre o setor de PCM e o setor de produção. Como assim? Às vezes, o setor de manutenção não avisa que tem pagadas programadas, o setor de produção, às vezes, não dá importância que precisa fazer manutenção dos equipamentos. Então, cada caso é um caso, mas na maioria desses problemas em relação à manutenção e produção, intervenção dos equipamentos, manutenção preventiva, o que vale mais é você sentar e conversar, fazer uma reunião, por exemplo, no começo do mês e dizer, ó, vai precisar fazer manutenção nesse equipamento na determinada semana, precisamos planejar. Já vi muitas falhas, muitos problemas disso, porque o setor de manutenção e de produção não sentavam e não conversavam para discutir os problemas, discutir as atividades de cada um. Então, você sentar e conversar com as pessoas, discutir suas atividades, vai resolver muitos problemas, na verdade. Outra coisa é fazer manutenção preventiva sem qualidade. Como assim? Acontece muito, principalmente, se a manutenção preventiva é atrelada em algum indicador e alguma meta. Então, tem as metas lá de manutenção preventiva que precisam ser executadas, e como tem que fechar, às vezes está apertado, falta pessoas, aconteceu muitas atividades coletivas, então as pessoas, o setor faz atividade de manutenção preventiva para cobrir tabela, atingir meta, mas não fazem com qualidade. Em muitos casos, às vezes você compensa baixar o indicador e fazer uma manutenção preventiva de qualidade do que você deixar como está e fazer as manutenções preventivas por fazer para ficar atingindo meta. Tem indicadores que você precisa ter muito cuidado para implementar eles, porque pode ser um tiro no pé. Você faz um indicador achando que vai melhorar alguma coisa, mas acaba piorando. Manutenção preventiva é um desses. Você precisa ter cuidado, tem que ter um equilíbrio. Você não, por exemplo, não tem que executar 100 metas, executar 100% das preventivas se você não vai conseguir, se não tem equipe para isso e você precisa fazer tão rápidas atividades para dar tempo que vai ficar tudo de má qualidade. Então, você tenta, dá uma olhada lá em metas SMART. Então, uma dica para você em relação à criação de metas, pesquise por metas SMART, que você vai entendendo o que eu estou dizendo. Outro problema que pode acontecer é você ter pessoas cabeças, né, pessoas da gestão, que não entendem de manutenção preventiva e não entendem da sua importância. Por exemplo, eu já vi gestores que, para ele, manutenção preventiva era fazer limpeza. Basicamente, essa era a manutenção preventiva. Se preocupava tanto na limpeza do local, do equipamento, de painéis elétricos, por exemplo, mas esquecia todas as outras atividades de manutenção preventiva que tem que executar. Por exemplo, um simples reaperto das conexões. Não se importava com isso. Então, cuide disso. Se você é gestor, cuide para você ter pessoas na sua equipe que realmente entendem o que é uma manutenção preventiva, entendem sua importância. Senão vai acabar prejudicando o seu setor, suas metas, a qualidade dos serviços, consequentemente também os equipamentos vão quebrar mais, enfim, é um efeito dominó. Outro problema na manutenção preventiva é a falta de melhoria contínua, ou seja, você com o tempo e aprendendo e melhorando seus planos de manutenção preventiva, vai acontecer casos que você vai ter que acrescentar atividades, vai ter casos que você vai ter que retirar atividades. Então, cuide para você sempre conseguir melhorar os planos de manutenção preventiva. Há casos também, por exemplo, a atividade era feita de mês em mês, você talvez vai ter que passar para ser executada de 15 em 15 dias. Tem atividades que eram semanais, talvez é mais adequado você passar para quinzenais ou mensais. Então, isso você
Como que você chega a isso? É através do seu conhecimento, sua experiência dos eletricistas, dos mecânicos, manuais de fabricante, experiências em outras empresas, estudos de casos de outras empresas, e assim por diante. O plano de manutenção preventiva não é algo fixo, escrito em pedra. Você pode mudar, melhorar, aumentar o tempo entre uma manutenção preventiva ou diminuir, enfim, você pode fazer o que você quiser com o plano de manutenção preventiva. O que você não pode deixar um plano de manutenção preventiva que talvez era usado há 20 anos atrás na empresa, que já modernizou os equipamentos e tudo, e você continua fazendo as mesmas atividades de 20 anos atrás.